nome de Jesus. Pois é, Marcos, entrar no vídeo 2 seria como permanecer na santidade. Você mencionou a Bíblia. Interessante, eu fiz aqui o vídeo da Bíblia, esse é o meu comentário. Você errou porque Jesus nunca pecou. É incrível assim, né? Às vezes é difícil realmente as pessoas entender a mensagem, né? Qual cristão é todo mundo que fala que Cristo pecou, né? Ele acabou pagando a mensagem dele. É totalmente errado a mensagem dizendo que o que o senhor tá, o que o Mike 444 estava mostrando, que aquilo que o senhor já tem mostrado, que a Bíblia na China já está mudando, e eles já estão adicionando as coisas, como o senhor tinha mostrado antes, né? Naquela passagem que jogaram a pedra na prostituta, que todos saíram, eles adicionaram nessa Bíblia que o Mike estava falando, no chinês, né? Que o senhor permaneceu lá e jogou a pedra nela, depois o senhor falou para ela que ele também era um pecador. Eles adicionaram isso na Bíblia, no chinês. Na China. Acho que vocês não ouviram isso, né? Mas já mas está acontecendo. Já está a Bíblia acontecendo. chinesa, ela coloca realmente, ela adiciona, afasta, né, a imagem da santidade de Cristo. Essa Bíblia, ela está sendo mudada agora mesmo, pelo dragão. Já estão mudando tudo, afastando o Senhor da santidade. Justo. Mas aí está a pergunta do vídeo, né? Como permanecer na santidade? Sim. Já tocaram no assunto. Glória a Deus. Amém. Permanecer na santidade é convívio, intimidade. Se você não regar uma planta, ela morre. Assim é o permanecer em Cristo. Cristo é a santidade da tua vida. Se você permanecer em Cristo, sabe, você vai continuar vivendo a santidade cada dia mais. Ao invés da sua santidade diminuir, ela vai aumentar, porque quanto mais você estiver em Cristo, mais intimidade você vai ter, mais vontade de estar junto com Ele você vai ter. Então, isso é a santidade. Porque Ele, dia após dia, o Espírito Santo, cada dia que você orar, o Espírito Santo vai te ensinar mais e mais e mais. Você vai começar a ter intimidade e aprender do próprio Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você aprendeu através da palavra que o Espírito Santo Consolador, ele ficaria aqui nessa terra. Ficaria na terra como? Dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. E ele vai confirmar as coisas. Só que tem uma coisa. Quando você está no engano, o Espírito Santo não vai atuar. Quando você não tá, quando você tá, tipo, uma fonte, a palavra vai falar para você que uma fonte de água limpa não pode haver água suja. Quando nós estamos no engano, a nossa fonte não está com água limpa. E a água limpa, que é o Espírito Santo, que é a palavra da verdade, é ela que tem que atuar dentro de você. Glória a Deus. Porque senão você vai estar simplesmente acreditando em palavras enganosas que o inimigo tem lançado na tua vida. Então isso é muito sério. Você ter certeza da fonte que você está bebendo, que você está se alimentando. Amém. E o apóstolo Paulo disse assim, não apagueis o Espírito, né? Porque é o Espírito Santo que mantém o fogo aceso, porque ele é fogo, né? Então o Espírito Santo é fogo. E a gente tem que ter lenha dentro de nós para esse fogo não se apagar. Porque lá, no Velho Testamento, no templo de Moisés, o fogo do altar, ele não podia se apagar nem de dia e nem de noite. Ele tinha que estar 24 horas aceso o fogo do altar, e as lâmpadas, né, da menorá lá do candelabro, elas deveriam também estar acesas 24 horas por dia. O sacerdote tinha que ir lá e estar botando fogo no altar e acendendo as lâmpadas do candelabro, da menorá, sempre, para que elas se mantenham acesas 24 horas por dia, amados. Amém. E assim tem que ser com a gente também.
Esse espírito tem que estar dentro de nós. A luz acesa, o fogo, né? Sempre aceso. A nossa luz tem que estar sempre acesa. O fogo dentro de nós tem que estar sempre aceso para manter a santidade. Para a gente ter assim condições espirituais para poder suportar toda essa adversidade que vem contra nós para tirar a nossa santidade. Verdade. Porque esse é o grande objetivo do mal. Sim. Nos tirar da santidade. É verdade. E outra coisa, o pastor, eu tinha falado que o Espírito Santo é água, o pastor Jones falou que ele é fogo. Fogo, ele é tudo. Então, eu quero que vocês entendam, dependendo aonde vocês vão ver ele sendo representado como água, por exemplo, naquela passagem da Samaritana, lá, que o Senhor deu água para ela, que ela nunca mais teria sede, é a água do Espírito. Mas quando nós estamos falando, mas só que muitas vezes a água também é a palavra de Deus, dependendo do contexto que vocês estão vendo. Fogo do Espírito, a forma mais conduzida na palavra de Deus é como o fogo mesmo. E o Espírito Santo, ele é o fogo que para nós vai trazer vida, te ensinar, te explicar. Ele é o teu professor, teu ensinador, teu ajudador, sabe? Teu consolador, o Espírito Santo. Então, ele é um fogo que arde no seu coração para que você cada dia tenha mais intimidade. Deus, né? Mas também, ele é um fogo que muitas vezes você está sentindo, e ele é um fogo que quer queimar o pecado que está dentro de nós. Muitas vezes, podar as nossas arestas, sabe? Santificar. E mais outra coisa só, é como se a palavra de Deus fosse a lenha e o Espírito Santo de Deus fosse o fogo. Então um depende do outro. E tem outra coisa. E tem outra coisa, pastor João, uma doutrina fundamental da Bíblia é a vida de santidade de Jesus, né? É ele ter vivido sem pecado. Isso é uma doutrina básica mesmo, né? Que leva à terceira pergunta. O senhor é bom para isso. O senhor tem falado, aqui, nem na cabeça, tirar a santidade, ou seja, você tem a santidade e foi tirado de você. O senhor pode comentar mais sobre isso, como a santidade é tirada da pessoa? O senhor pode comentar? O terceiro vídeo. Como a pessoa perde a santidade, como a santidade Deus abençoe. Exatamente, é isso, né? É como eu dei o exemplo da casa lá, que vai sendo corroída aos poucos, né? E você nem percebe. Aí quando você vê, de repente a casa cai em cima de você. Porque você não, né? Ou adquiriu uma casa que parecia ser boa, e quando você foi ver o interior dela, ela estava podre, ou ela vai apodrecendo devagar, e de repente, quando você vê, a casa desaba dentro de você. Então é isso que o inimigo faz. Ele vai querer minar a tua vida, né? De alguma forma. Né? De repente, pegar o teu ponto fraco, né? O inimigo conhece cada um de nós, amados. Né? Cada um de nós somos estudados pelo inimigo. Né? Os seus anjos caídos, os demônios, etc., né? Eles estão ali nos observando e dando todo o relatório, né, para os seus superiores. E os superiores dão os relatórios lá pro chefe, entendeu? Sim. E ele vai bolando os planos, vai fazendo tudo na área espiritual para fazer você cair. Principalmente nós crentes, amados. Somos estudados 24 horas pelas trevas, para arranjar algum modo na tua vida, né, você dá alguma brecha, alguma coisa, alguma fraqueza que você tenha, para ele ir lá e realmente executar o serviço de uma forma paciente, devagar. Satanás não tem pressa. E ele vai querer fazer isso. Né? Ele realmente não tem pressa, tá, amados? E o que eu vejo que a forma mais fácil dele fazer isso é através do cansaço. Hoje, poxa vida, hoje eu não vou orar. Não, hoje eu não tô com vontade. Não, eu não tô com vontade de ouvir louvor. Não, eu não quero ouvir pregação. Não, eu não quero ouvir. Hoje não tô muito afim.
Tirar a santidade tem relação com a ordem. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Justamente, irmã Aline, isso aí fala em Apocalipse, né? Exato. Apocalipse 3 vai falar. Guarda o que você tem para que ninguém roube sua coroa. Então, é tirar... É outro assunto isso aí. Entra esse assunto também. É. Você tem que guardar a tua vida de santidade para que ninguém roube o que é a sua coroa. A sua coroa é eterna, sabe? Para que ninguém roube, sabe? Aquilo que Deus te deu. E é outro assunto, mas também dá para a gente englobar junto aí. Porque o que acontece, amados? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer tirar tudo aquilo que você tem, sabe? Ele quer roubar a tua vida de santidade, ele quer matar os seus sonhos, que são os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, aquilo que o Senhor sonhou para sua vida, ele quer fazer de tudo para matar, colocando autossugestão e falando que Deus não vai realizar, que Deus não vai fazer, que você não vai ter um ministério, que você, sabe, tudo. Você não tem uma vida... Todo esse tipo de artimanha, né? Sabe? Então é muito Estratégia. complicado. Então a gente não pode ouvir a voz do inimigo. E sempre peça confirmação para Deus se a voz que você está ouvindo dentro de você, ela vem do Espírito Santo. Peça confirmação, porque o nosso eu até falei ontem, o nosso euzinho, o nosso ego, ele gosta muito de crescer, muito em estar em destaque. E o nosso ego simplesmente o que é? A nossa carne, o desejo da nossa alma. Sabe? A nossa alma é algo enganoso. As nossas emoções são algo enganoso, sabe? Então a gente tem que cuidar. E o que eu digo que afasta é a falta de comunhão. O que afasta a tua vida de santidade? Falta de comunhão com Cristo. Você vai esfriando. Um dia você não quer orar, outro dia você não quer. E você vai indo. Quando você vê, você está totalmente frio e não consegue mais achar o caminho de volta. Porque é assim que acontece. A gente perde o caminho de volta. Você não consegue voltar. Sabe? Você não consegue mais voltar pro caminho que o Senhor preparou para você. Não, a questão algo importante, né, com respeito à pergunta da irmã. A gente tem o exemplo de Saul, né? Saul, ele era um homem ungido por Deus, não era? Na verdade, não é uma pergunta. Então, Saul, ele foi ungido por Deus rei, né? Ungido do Senhor. Tanto que Davi tinha muito respeito por ele, porque ele foi ungido pelo Deus Todo-Poderoso. E assim é qualquer servo de Deus, amados. Tanto eu como você, pastor João, pastor Anilva, os que estão no chat, todos foram ungidos pelo Senhor, todos são ungidos do Senhor, né? Só que o que aconteceu com Saul? Ele foi reprovado, né? Ele foi reprovado e ele perdeu o quê? A sua coroa. Então ele perdeu a coroa dele para Davi, porque Deus encontrou uma pessoa melhor do que ele. Sim. E é isso que é perder a nossa coroa, né? Nós sermos achados reprovados nas obras e Deus coloca outra pessoa no teu lugar. Só que também, foi o que aconteceu, né? Só que também tem a questão dos tesouros eternos. O inimigo quer roubar os tesouros eternos. Então, quando a gente fala ali da questão de Apocalipse 3, que fala assim, cuida para que ninguém roube a sua coroa, cuide para que o inimigo não venha e se irande a ponto que você saia dos caminhos do Senhor, igual Saul saiu. Sim. Entendeu? Igual Saul saiu dos caminhos do Senhor. Mesmo sendo ungido até, né? Mesmo sendo ungido, virou um homem totalmente... Então, gente, muitas vezes, mas eu sou ungido do Senhor, tudo bem, mas se você der lado pro inimigo, você vai se transformar num Saul. Sem intimidade nenhuma. Não sabe mais o caminho para voltar. Porque é assim que acontece. Quando a gente se esfria, é muito difícil achar o caminho de volta. Isso aí é complicado. É verdade. Mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus, Amém. né? Maravilha, isso. A falta de comunhão foi muito boa, viu? A falta de comunhão. Exato, é terrível isso. A gente ficar sozinho é terrível. A gente tem que ter comunhão, sim. Isso é essencial também. O senhor acho que tem falando, acho que a Jack falou que o inimigo
vai atrás dos que estão sós, ou daqueles que estão totalmente sós, a família não está convertida, é mais fácil, né? Você está sozinho ali, você não procura comunhão, fica complicado. Muito bem, amados, vamos continuar com live, alguma mais outra coisa? Amém. Eu não sei, eu se fosse você continuava com a gente. Vou falar, ué, o que vocês querem falar? Aliás, a nossa Mas- Maria, todos eles têm uma noção muito boa aqui, né? A Decini, o que ela falou aqui? A Decini, se é o pai que está falando, se é o demônio, isso é muito importante saber quem está falando, né? Sim. Sim. A questão é aí que tá. Se você não conhecer a palavra de Deus, qualquer um pode falar, o inimigo pode falar, e você está achando que é Deus que está falando. Então, por isso que é necessário conhecer, porque a palavra de Deus, ela é a base. É como eu digo, depois da palavra de Deus, que é a primeira profecia, depois você pode assistir, ver outros profetas, tudo, você vai entender o que os outros profetas estão falando. Igual a irmã Erin coloca ali profecia, só que pode ver, né, pastor João? Ela coloca a palavra de Deus em cima ali, ó. A profecia dela é toda em cima da palavra de Deus. Sempre foi. Sempre foi toda em cima da palavra de Deus. Glória a Deus. É isso que a gente tem que entender, porque é uma profecia que está respaldada em cima da palavra de Deus. Ela não está inventando. A nosso Deus falou que ela não é uma profeta, ela é uma escrivã. Ela escreve o que ela vê. Eu já peguei vários anos de serviço, mas esse é outro assunto aí. Mas é isso, assim, só para finalizar, então, rapidinho, como a pastora Aníbal falou, o pastor João também toca muito nesse assunto da comunhão, só para finalizar, né? É extremamente importante, amados, extremamente. A palavra de Deus diz que, né, se nós estivermos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha que coisa tremenda. E diz lá no Salmo 133, né? Quando a gente está em comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Então é ruim a gente andar sozinho, amado. Vamos, né, buscar um lugar para a gente estar em comunhão. Em nome de Jesus. Eu falo isso por mim mesmo, né? Sim, eu adoro vir aqui, entrar em comunhão, etc. Eu falo por mim mesmo. Graças a Deus que você tem eu. Senão a gente enfraquece. Não, realmente enfraquece, porque a minha família não está no mesmo ritmo, eu estou realmente só. E é bom sentar e orar junto com os irmãos, até me ensina a orar, não sabia orar. Exato, e vai aprendendo. Então é muito importante, A gente fala muito sobre isso, né? Mas todos nós vamos aprendendo. Eu acho que é por causa que os irmãos vão para outras igrejas, né, no mundo, deve ser isso, né? Você não vê, ele deve ir para outras igrejas e não no nossa igreja, é o que for, né? Mas certeza, comunhão. A gente sempre está unido, né? Isso é bom, é o que... Olha, eu já passei momentos muito difíceis na saúde, mas os irmãos ampararam, o pastor João amparou, o pastor João cansou de colocar oração para mim ali no PV, e quantas vezes essas orações me socorrerem, os pastores, os administradores, quantas vezes? A gente sempre trocou muita oração, amados, sabe? Para que ninguém enfraquecesse. A gente sempre teve muito unido, e isso é muito importante. Glória a Deus. Sabe? Isso está para acontecer. Um afia a espada do outro, né, pastor João? É isso aí. Porque ferro afiando ferro. Isso. Isso, justamente. Assim o homem com seu irmão, né? Está chegando. O tempo do Senhor unir os filhos dele em um lugar só está chegando. Não um lugar só, mas vários lugares, mas ele vai reunir vários.